Bom, a importância da evidência cristã na era patrística. O que era a era patrística? A era dos pais da igreja. Que vieram os pais da igreja. Vamos falar algum aí. Fala. Quem lembra aí que estudou a história da igreja aí? Agostinho de Hipona, né? Irineu de Alexandria, certo? São os pais da igreja. Depois vem mais para frente, lá para frente vem Calvino, Lutero, Dioquinós, e os pais da igreja da época, né? Desde a época patrística ali, desde o começo ali das primeiras, o período que sucedeu da era apostólica, os patrícios no caso da era apostólica ali, os apóstolos tinham morrido, no entanto deixaram discípulos que deram seguimento à propagação do evangelho. Só que igreja primitiva. é uma vez só, volta volta para frente. Vai para frente e vai para... Ih, agora deu zica, rapaz. Oi, outra pessoa. Vai ser mesmo. Eu não desisto de você, Rian. Eu também tudo bem. Vai ver, até que você está vendo bem. Não. Perdi esse trabalho. Perdeu pra caminho. Vai. Vai, apagou aí, Rian. Só uma vez. Isso, mais. Mais uma vez. Vai. Mais uma vez. Vai. Mais uma vez. Vai. Vai. Aí, Pegou aí? vai. Volta uma. Falta uma só. Isso. Período, pode ir para frente, ele mesmo. Tava Vai. certo. Aí veio o cristianismo e a filosofia grega, que nós falamos aqui, né? O evangelho chega a Alexandria, uma cidade que se constituía de um dos principais centros acadêmicos da antiguidade. Alguns pais da igreja rejeitaram completamente a filosofia. Quem foi um deles? Agora veja bem, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A filosofia, vocês acham que a igreja deve se envolver com a filosofia ou não? Sim ou não? Claro. O que você acha, Stephanie? A igreja pode se envolver com a filosofia ou não? Eu acho que é um pensamento diferente, né? É diferente. O que você acha, Rose? A igreja, ela pode também envolver com a parte filosófica ou não, Edmund? Eu acho que algumas coisas sim, Algumas coisas sim e algumas coisas não. Bom, alguns pais da igreja rejeitaram completamente, os pais da igreja, que eu estava falando aqui, né? Rejeitaram completamente. Um dos casos aí, o nome dele, um dos teólogos, foi Tertuliano. Tertuliano achava que Atenas, que era a parte filosófica, não tinha relação nenhuma com Jerusalém. Ou seja, a filosofia não tinha nada a ver com a igreja, com a Bíblia. Ok? Mas, em contrapartida, ao passo que outros fizeram uso dela para consistência à lógica da doutrina cristã, ao caso de Justino. E pasme você, nós não vamos ter tempo a isso, mas Paulo pega várias palavras de filósofos que você pensa que pegou palavras de filósofo e usou essas palavras de filósofo. Então Paulo usou a filosofia, mas de maneira correta, para explicar a lógica da doutrina cristã. Então a filosofia, eu acredito que ela faz parte, desde que, como foi dito aqui, né? A parte boa da filosofia. Porque o que é filosofia? O que é filosofia, Mariné? Ué, tem a razão, sobretudo. Sobretudo, o que é filosofia? O que eu penso? Contra. Você chegar num denominador. Como disse o filósofo, penso, logo existo. Tá? É filosofia, quer dizer, é a parte que você pensa. Então, quando você fala assim, olha, o filósofo tal falou isso, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, sai do capeta, demônio, sai perto de mim, vai para o inferno. Não, a parte boa é a parte pensante da filosofia. Inclusive, quando você segue só um único pensamento, não quer conhecer, se torna uma ideologia. Uma ideologia, não uma filosofia, tá? Ok? Vai pra frente. Mariné, se ela continuar, ela vai mudar a cabeça da galera, hein? O cristianismo e o Império Romano. Aí veio o quê? Os cristãos enfrentando o domínio romano. Quem que não lembra dessa época, né? Onde os crentes eram jogados para os leões comerem. E pasmem, né, irmãos? Até crianças. As crianças, o que eles faziam? Enrolavam
os cristãos em pele de animais, por causa do cheiro dos animais. Aí jogava para leão, para touros, cães. Os touros pisavam, chifravam eles, os leões devoravam, os cães mordiam. E aí foram mulheres, homens, crianças, tá? E veio o domínio romano, tentando minar a fé dos cristãos. A liberdade religiosa foi outro problema que o cristão enfrentou no Império Romano. Antes do fim do primeiro século, a presença dos cristãos no Império incomodava os impérios romanos, porque os cristãos cresciam e eles tinham medo de... E foi o que aconteceu, né? A igreja cresceu, chegou uma época da história que a igreja cresceu mais que o Império Romano. Levaram aos implacáveis perseguições. Lembra que nós comentamos aqui na aula de história que uma vez Nero ele jogou a culpa nos cristãos, pôs fogo em Roma. Ele queimou 10 bairros de Roma e 4 bairros dos cristãos não pôs fogo, que eram os bairros mais povoados, mais densos. E aí ele jogou a culpa, tá vendo? Sabe por que não pegou fogo no bairro cristão? Foi eles que jogaram fogo em Roma. E quando pegava fogo, ele até angia a liga dele lá em cima da torre de Berseba, lá, jogando a culpa dos cristãos. E aí falou que foi os cristãos, inclusive Paulo morreu, porque foi acusado de ser o líder, né? Foi na época de Nero. Ele morreu acusado por ser o líder de pôr fogo lá em Roma, que na verdade era o próprio Nero. Quem combater isso ou não. Mas, num só dia, eles colocaram, mataram 6.000 cristãos, crucificados. Diz historiadores que faltou lenha para crucificar. Eles amarravam eles, né? Ateavam, passavam bicho e ateavam fogo. Ficava por dias. Nero também foi morto no fogo, não? Nero se matou, né? Se matou. Se suicidou. Concorda ou não? Oi? Concorda ou não? Eu não lembro agora, eu acho que ele parece que ele Se mutilou? se mutilou. Mas os cristãos, eles faziam isso para dominar as noites de Roma. Entendeu? Então, os cristãos abominavam a imoralidade e a prática do culto ao imperador. E por isso, por exemplo, o Domiciano, ele se declarou Deus, primeiro Deus. Ele se declarou como Deus. E exigia que fosse adorado. E os que não adoravam eram mortos pelo viés do martírio, né? Os cristãos, em nome da fé, negavam-se ao martírio. E muitos deles foram mortos. Milhares e centenas deles foram mortos por causa da sua fé. Vamos lá. Então, sempre o diabo querendo minar a nossa, o cristianismo, a nossa fé. E agora você me pergunta, irmãos, quantos deles também não negaram nessa época? Se você nega, você vai ser... Muitos negaram. Muitos tiveram que se esconder na catacumba de Roma. Quem já ouviu falar das catacumbas de Roma? Se escondiam lá, eram labirintos que existem até hoje debaixo de Roma. Mas eram labirintos que poucos conheciam, só os cristãos conheciam. Então os romanos entravam lá e tentavam achar, não conseguiam. E como eles conheciam o caminho, muitos desses romanos eram mortos lá dentro. Então eles se escondiam dentro de um porão, em lugares escuros, inóspitos, cheio de bichos, lama, lugar sem luz. Então muitos cristãos viveram dentro das catacumbas de Roma. E eram lugares que só eles conheciam. E são labirintos enormes que existem ainda, muitos lugares desses existem em Roma ainda, né? E eram perseguidos. Mas por quê? Para não serem mortos. Não serem mortos. Mas muitos também negaram a fé. E muitos traíram o seu próprio irmão, né? Muitos traíram. Flávio Josefo, por exemplo, se vocês, por isso que quem já ouviu falar aí do comentário do Flávio Josefo? É um excelente historiador. Mas os escritos de Flávio Josefo teve uma época que estavam sendo questionados e muitos não queriam até traduzir para a língua portuguesa. Por quê? Porque Flávio Josefo, na verdade o nome dele não era esse, ele foi dado esse nome de Flávio Josefo, que era o nome romano. O nome dele, ele era judeu.
mas deram o nome romano para ele, ele aceitou de bom grado. Quando ele viu que ele ia ser morto, que Flávio José falou: opa, não, eu sou romano também, o que precisa fazer aí? Opa, Deus, legal. Deus, não, que é isso, rapaz, esse Deus aí é Deus mesmo também. E Flávio Joséfo ali, ele escreveu a história dos hebreus. E ele se pôs: eu sou só um historiador aqui em Roma, queria só escrever. Não, escreve aí, história dos hebreus, é bom você escrever. E ele pegou, porque ele era da época, ele viveu 70 anos depois de Cristo, então ele era muito próximo dessa época. Então ele pegou coisas lá de trás que iam morrer, que hoje, se não tivesse Flávio Joséfo, nós não saberíamos. Vou dar um exemplo para vocês. Moisés, quando ele se tornou um guerreiro, havia uma parte que o Egito nunca conseguiu dominar. Por quê? Flávio Joséfo fala que existia naquele lugar serpentes voadoras. E quando os egípcios iam invadir, esses soldados, esqueci o nome desse povo agora, soltavam essas serpentes voadoras. E elas vinham e matavam os soldados egípcios. Então o que Moisés teve a ideia? Ele pegou, levou várias aves. Todo soldado levava um par de aves. E quando eles foram invadir, soltaram essas aves. Parece que era gansos, eu não me recordo agora. E essas serpentes foram nessas aves. E eles conseguiram invadir aquele povo. Isso quem conta é Flávio Joséfo. Então tem muita coisa, a invasão, quando Josafá entra por baixo do túnel e chega na cidade dos Jebuseus, é relatado com detalhes por Flávio Joséfo. Então tem muita coisa que não está na Bíblia, que é da época de Jesus também, que Flávio Joséfo comentou. Só que Flávio Joséfo é aquele negócio ali: eu sou, mas não sou crente. Eu sou, mas não sou cristão. Eu estou aqui para servir Roma. Eu estou aqui para... O que a Roma fez? Dançou conforme a música. Mas os relatos dele são relatos fiéis, tá? Bom, agora nós vamos pegar o conceito teológico. Vamos lá, o conceito teológico. Tá? O estudante da Bíblia precisa conhecer o vocabulário da teologia para uma boa compreensão dos textos da área. A definição do dicionário secular, você tem que entender que a definição de palavras no dicionário secular muitas vezes não tem a ver com os termos teológicos. Há um exemplo aqui, tá um exemplo aí, a palavra apologia. No dicionário Aurélio, você pegar o dicionário Globo, dicionário Aurélio Buquerque de Holanda, né, que é o dicionário Aurélio, e tantos outros dicionários, a palavra apologia, olha o significado da palavra apologia, de primeira instância: pedindo desculpa de uma atitude contrita de algum erro cometido. Essa é a palavra apologia, o significado. Tá? Agora, no sentido teológico, é totalmente diferente. No sentido teológico quer dizer defesa do bem relacionada de um texto ou de uma tese, tá? Bem raciocinado de um texto ou de uma... Ou seja, uma retificação científica divina da autoridade da religião cristã. Então, tem que tomar cuidado que muitos termos no dicionário português não tem nada a ver com a teologia. Vai lá. Bom, vamos lá. As heresias. O que é uma heresia? O que você pode definir como heresia? É o ponto 2 aí da nossa lição, né? Mentira, não é verdade. O que é heresia? Mentira. Uma interpretação errônea. Muito bem, tá aí, tá aí, inclusive. Mentira, não é. Ponto 2. O termo heresia é geralmente aplicado nos ensinos e crenças que derivam das verdades claramente expostas das Sagradas Escrituras. Aquilo que difere da Bíblia Sagrada. Heresia é um lado da fé que ficou louca. Tá? Pode pôr assim. É um lado da fé que ficou louco. Os ensinos e crenças que derivam da verdade claramente exposta das Sagradas Escrituras. Um exemplo de heresia é o pluralismo, tá? Que ensina que há diferentes caminhos para a salvação eterna e que todas as religiões providenciam de caminhos. Você já viu aquela pessoa? Não, toda religião é boa. Não, para mim, tudo que é religião. Você é católico, eu sou crente, mas sou crente. Não,
Espiritismo, ai, também é muito bom. Ah, budismo, nossa, excelente. Toda religião é boa. Essas pessoas são difíceis para pegar. Não, eu acredito. O cristianismo, nossa, glória a Deus, aleluia. Budismo, ai, eu amo Buda. Nossa, Buda é iluminado. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar, né? Só Deus pode julgar. O budista ele não aceita outra religião, só Deus. Só Deus. O cristianismo também não. E Então, fica boa. o islamismo também não. Budismo O shintoísmo também não. O budismo é o O positivo. católico aceita. Só aceita sangue. É? Aí o problema do pluralismo. O cristianismo é bom, o judaísmo é bom, o Xexenoê é bom. Vamos lá. A interpretação, a heresia, né? Interpretação ou doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja com base na palavra de Deus. Tudo que é heresia é tudo que é contra Deus, tudo contra a palavra de Deus. Isso é chamado de heresia, tá? Tudo que é contra a palavra de Deus, que é chamado como falso pela igreja, com base na palavra de Deus, né? É heresia. Vamos lá. Agora vamos ver algumas das heresias, tá? Uma das heresias dos nossos dias, que existia desde tempos outrora, o que inventaram foi o arianismo. O que é o arianismo, irmãos? Já ouviu falar do arianismo? Tá. É importante a gente conhecer essas palavras aí, porque se você debater com alguém amanhã, que tem conhecimento e intelecto, quando você fala que sabe o que é o arianismo, sabe? Ele falou, opa, eu estou falando com o camarada leigo. Estou falando com barriga verde. Esse camarada entende do que está falando. Quando eu fui falar com o Testemunho de Jeová, que eu contei a história, quem é o fundador, da onde veio, o que ele fez, aonde era a sede do camarada, falou, opa, esse camarada não é qualquer um. Ele sabe do que está falando. Então, para você conversar com essas pessoas, é chato isso aí? É. Mas você só vai, não precisa muito, você pega um livro. Pega aqui, ó, o docetismo é isso aqui, mas aí você vai mostrar e refutar, tá? O arianismo, o que é o arianismo? Vamos entender o que é o arianismo? É a posição teológica que nega a deidade total de Cristo e o pré-existente do Filho de Deus. Ou seja, Jesus não é Deus, ele não existe desde... Foi isso que os judeus ficaram doidos com Jesus. Quando ele falou assim, ó, antes de Abraão existir, eu sou. Quando ele falou isso, teve que correr. Pegava em pedra e ia para apedrejar ele, né? Dizendo ser ele a substância... O que o arianismo diz é que Jesus é de uma substância diferente ou menor que Deus. Ele não é Deus. Ele existe, Jesus existe, mas ele é uma substância menor, ele não é Deus. Jesus é Deus ou não? Sim ou não? Sim. Ele é Deus? Sim. Bom, pensei que alguém acreditava também, que tinha um arianismo no meio. Acreditavam, os testemunhas de Jeová, eles seguem o quê? O arianismo. Isso. Só Deus, só o Pai. Jesus é um anjo criado, é menor. Da onde veio esse pensamento? Do arianismo. Você vai ver que tem muita coisa embutida no meio das religiões, das igrejas hoje, que veio desses pensamentos. Arianismo é de Ariano, veio desse pensador de Ariano, né? Menor que Deus, menor que o Pai. Ensina que Cristo é subordinado ao Pai e foi criado e não é eterno. Ele foi criado por Deus e não é eterno. Eu já vi cristão falar assim, se você perguntar para ele, Deus é maior que o Pai? Ele fala, sim. Sabe o que está falando, Não, né? é maior que o Pai. Outro dia eu perguntei para um pastor, eu falei assim, pastor, o que o senhor me diz? Jesus é maior que o Pai? Eu falei, é. Você fica abismado, não é mesmo? Então, na verdade, ele tem todo o poder, né? Jesus é Deus. Bom, vamos lá, deu para entender o que é arianismo? E docetismo, vamos lá. Ensina que o mundo material é irreal. Tá? O Filho de Deus não se tornou humano. Ele nem sofreu na morte de cruz. Por quê? Por que ele não podia sofrer na morte de cruz? Porque não tinha carne para eles. Para o docetismo, Jesus não tinha carne. Segundo os docetas, apenas apareceu ser de eventos que aconteceram de fato. Mas tudo não passou de uma irrealidade. Acredita que Jesus era um espectro, tá? Ou seja, que era um fantasma. Os gregos acreditavam muito em fantasmas, né?
Acreditavam que Jesus não falou. Logo, esse, apesar de ter aparência humana, não possuía carne nem sangue. E você sabe que tem muitas igrejas hoje que acreditam que Jesus não teve carne e sangue? Você vai conhecer, depois você vai falar, eu não sabia que esse povo acreditava que Jesus não tinha carne e sangue. Tem muitos que acreditam que Jesus não tinha carne e sangue. Vai para o próximo. Tá? Vamos lá. Aí vamos pegar o gnosticismo, vou pular alguns aí. Só pegar alguns. Gnosticismo. O que é o gnosticismo? Enfatizava o conhecimento exaltado. Ele nega a divindade, porém ele não, como falar, ele não... Vamos lá, ó, verdades celestiais, que somente os iluminados alcançam, ou seja, não é todos que vão conhecer, ó, enfatiza o conhecimento exaltado, mas não é todos que vão ter esse conhecimento, só aqueles que são iluminados. Lembra do budismo? O budismo pega o gnosticismo, porque alguns alcançam o karma. O espiritismo fala assim, ó, você tem que desenvolver, porque você vai ser um cavalo, você é um ser, não sei o que, você vai, é diferente dos outros. Você vai, fala, né, que você é, como é que fala lá? Você tem que desenvolver, você tem que evoluir. Você vai ser cabeça. E o camarada já mexe no ego dele, opa, sou diferente. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que matar 10 galinhas pretas, 4 galinhas amarelas. Vamos lá. E o docetismo, o gnosticismo, aliás, perdão, diz que somente alguns são iluminados e alcançam quando se unem a Deus. Ensina também o dualismo, a crença de que o espírito é bom, mas a matéria é má. Então, portanto, negam a encarnação de Cristo, porque Jesus não podia nascer da carne, porque a carne é má. Como que a carne é má ou não é? Sim ou não? Sim. Vamos falar a verdade, a nossa carne coisa triste é a nossa carne. A Bíblia fala que nós estamos crucificados com Cristo. Aqueles que se entregaram a Cristo crucificam, palavra difícil para falar, crucificam. A língua enrola. Crucificam a sua carne. Então a nossa carne, ela está crucificada, certo? A gente crucificou a nossa carne com Cristo. Mas só que essa carne, tem hora que ela quer descer da cruz. Quer ver? O velho Fernando está lá na cruz. A velha Rosa, a velha Marinéia, está lá na cruz, com Cristo. Está crucificado. A Bíblia Paulo diz assim, ó, já não vivo mais eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, estou crucificado. Foi isso que Paulo falou? Estou crucificado. A velha Marinéia está lá, está morta. Agora vive a nova Marinéia, mas a velha Marinéia de vez em quando quer descer. A velha Stephanie, a velha Rose, o velho Wesley, de vez em quando, né? Quer ou não quer descer da cruz, irmão? A velha Adriana, não quer, Adriana, de vez em quando descer da cruz? Não dá força não, pai. E tem uns que chegam até a dizer assim, eu sou crente, mas o meu braço não é não. Não, estou crucificado, mas o braço não dá. É o velho eu, a velha carne. A Bíblia fala que aqueles que aceitaram a Jesus crucificam. E a língua? A língua é só sangue do cordeiro. Então, irmãos, eles falam por acreditar nisso, que a matéria é má, porque a matéria é má. Nós já nascemos em pecado, sim ou não? Sim. A Bíblia diz, em pecado me gerou a minha mãe. Nós somos nascidos já em pecado, só que Cristo nasceu diferente, tá? Diferente. Então ele não nasceu nem do ato do homem e de uma mulher, nasceu do Espírito Santo, então é diferente. Só que eles, por a matéria ser má, o Espírito é bom, mas a matéria, ali é Gálatas 5, né? Gálatas 5, 25, ali para frente. Fala que a nossa carne guerreia contra o nosso Espírito. A carne puxa para um lado, o Espírito puxa para o outro. A carne quer que você vá, que você faz o quê? Que você rouba, que você briga, que você fica o dia inteiro assistindo a série da Netflix. E o seu Espírito quer que você ore, quer que você jejua, quer que você... Qual é o que vence? O que está mais alimentado. Aquele que você mais alimentar, mais vai vencer. Não tem como vencer a carne de barriga cheia, irmão. Não tem como vencer a carne ficando o dia inteiro assistindo aquelas porcarias do YouTube. Não vai.
Não vai. Se você não alimentar da palavra, você não vence sua carne. Se você não jejuar, se você não orar, se você não ficar aqui, ó, ouvindo Bíblia, você não vai vencer sua carne. É no que o inimigo pega mais, Netflix e celular. É? É no que ele bate. Foi John Stott? Não, não é John Stott, não. Acho que foi John Stott, não me recordo agora, que disse assim, ó. O Facebook, o YouTube, vai servir para mostrar naquele último dia que não era por falta de tempo que o crente morreu. Amém? Que horas são? 10 para as 9. Ô gente, vocês não mandam parar? Tá interessante. Nervoso mesmo, hein? Só para terminar aqui, tá? Pera aí, agora já tô, vai, só um minuto, você passa para frente. Quem já viu esse símbolo aí? Dualismo. E já vi crente com camisa, você acredita que eu já vi crente com camisa assim? Eu já vi um crente que uma vez, ele tatuou o Yin Yang. É um conceito que vem da escola Yin Yang, né? Uma das chamadas das 6 escolas de pensamento, chinesa, acho que é chinês, né? Chinês, que faz parte de uma série de correntes filosóficas e espirituais que surgiu na China entre os anos 700, antes de Cristo, tá? Esse símbolo aqui, essa ideia, surgiu 770 anos antes de Jesus vir. Vai para frente um pouquinho, eu acho que deu uma... O que eles ensinam? O que o Yin Yang ensina? Yin Yang é um conceito da cultura chinesa que se desenvolveu ao longo de milhares de anos. Em suma, o significado de Yin Yang é que o universo é governado pela dualidade cósmica. Ou seja, a parte preta representa o mal, ok? A parte branca representa o bem. Aquela pontinha preta ali representa o mal que há naquilo que é bom. E a parte branca representa o bom que existe naquilo que é mal. Ou seja, e todo esse símbolo representa a vida. Que a vida, tudo na vida tem o bom e o mal, que dentro de nós existe o bem e o mal, e é impossível uma força só dessa reinar, e que em tudo de bom há o mal e todo mal há o bem. Então, por isso que eles dizem que Jesus não poderia ser Deus, e não poderia nascer sem pecado, porque o ser humano tem que ter pecado. Se ele fosse carne, ele teria que ter o pecado dentro dele. Entendeu? Por isso que ele não era carne. Para eles o gnosticismo, né, acredita então que Jesus não foi carne, nunca foi carne, porque todo ser humano tem o pecado. Mas a Bíblia fala que ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu... E por isso ele é Deus, ele era Deus e vai continuar sendo.